Oremos. Senhor nosso Deus, sentimos aqui Tua presença. Ó Pai de amor, abençoe a cada adorador presente aqui nessa manhã. Abençoe seus familiares, a cada um de nós, ó Pai. Nos dê Sua bênção, a Tua paz, a Tua proteção. Por Jesus que eu lhe peço. Amém, Senhor. Podeis assentar? Feliz sábado. Como é bom estarmos na casa do Senhor, podendo louvar o seu nome. Deus seja louvado. Nessa manhã estamos felizes porque você veio à casa do Senhor. Você que está nos visitando, seja bem-vindo. Sinta-se em casa. Hoje, nessa manhã, quero apresentar a plataforma. Temos aqui à minha direita, Fernando, nosso ancião da igreja. Ao seu lado, o pastor Wilson. Pastor Ezequias, não sei se posso já dizer, né, mas ex-assistente. Pastor Wilson estava auxiliando o pastor Ezequias até pouco tempo, né? Ainda está, né? Está nos finalmente, mas foi nomeado pastor distrital de Ubatuba. Ok? Nossa, muito obrigado, pastor. O senhor foi uma bênção aqui na nossa igreja. Desde já lhe agradecemos, mas depois o pastor vai fazer as considerações. Nossa, muito obrigado. À minha esquerda, Murilo, ancião também de nossa igreja. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a todos nessa manhã. Varão de Deus, herói de Deus, força de Deus. Que significados, quanta riqueza de sentido em um único nome, Gabriel. E eu quero convidar os pais a que tragam o seu pequeno à frente, Larissa e Janderson, e aos familiares que marquem presença. Eu só tenho dúvida, mas tenho uma dúvida completa, assim, muito forte mesmo, é se o tio Marcelo Ivanisca vai estar aqui. Mas que seria bom que estivesse, seria. Porque aí nós reuniríamos a Larissa, o Fábio e o Marcelo. Reuniríamos outra vez, porque foi numa cerimônia de dedicação que nós nos encontramos há alguns anos atrás, não importa quantos, lá na igreja da Pompílio, que era central naqueles dias. Eu lembrei-me, enquanto... Cadê o resto da família? Que povo! Olha, pastor, eu convido uma família e dá trabalho. Quer dizer, você pode ficar felicíssimo quando eu convido o resto da congregação e o povo demora a responder. Muito bem. Fernando, desce aí que você, se você não é parente, é aderente, meu filho. Ok. Janderson e Larissa são os pais. E eu estava processando uma variedade de pensamentos. O que eu vou falar? De que recurso vou lançar mão quando da apresentação do pequeno Gabriel? Pensando na minha idade, que não é pouca, viu? O sinal. Pensando na idade do velho Simeão, que eu não sei exatamente qual era, da vovó Ana, e os dois, coincidentemente, profetas, e eu nem filho de profeta, nem discípulo de profeta.
filho de um tropeiro. Penso, meu Deus, o que eu faço? Do que eu vou falar? Se Gabriel, este garoto, não é o prometido, porque o prometido já veio, foi aguardado, desejado, ambicionado por uma multidão de mulheres e abençoou por sua vida, por sua presença, a menina Maria de Nazaré. Sobre ele disse o velho Simeão: agora eu posso morrer. Ó Deus, ele orou, despede o teu servo, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. Mas Ana, mulher, dirigiu-se à mãe e lhe disse: tu passarás por aflições a que nenhuma outra mulher foi submetida. Uma espada traspassará o teu coração. Mas o que eu vou dizer de Gabriel? Que não representa nenhuma promessa escriturística. Ah, esse deve ser um daqueles garotos de cuja boca o Senhor suscita louvor e força para fazer emudecer ao inimigo e vingador. Deve ser um desses que, em se desenvolvendo, levantar-se-ão e proclamarão as verdades de Deus, recebidas através da palavra escrita, através de visões ou sonhos, conforme anunciou o profeta Joel e reiterou o apóstolo Pedro. Bem, quero me parecer que o quinhão de Gabriel seja o exercício do dom profético nestes últimos dias. E eu espero que seus pais recebam de Deus toda a sabedoria a fim de guiá-lo, conduzi-lo, para que ele seja um servo de Deus autêntico. E se for necessário algum ato de heroísmo de sua parte, em favor do Evangelho e sua proclamação, que Gabriel esteja pronto a se oferecer. Para chegar a tanto, a tarefa é de vocês, dar a ele a devida formação. Muito bem? O canto vai ser agora ou depois da oração? Tem alguém para cantar, não tem? Então que seja agora. Queria que você ficasse do tamanho de um pezinho de feijão, pra lhe dar milhões de beijinhos e lhe apertar bem junto ao coração, pra ser a minha eterna criança, tão alegre a brincar. E para sempre inocente, pra jamais deixar de sonhar. Mas o tempo vai passando e depressa vai voando, vai levando meu menino. Já não sou mais seu herói. E é que o tempo vai passando e depressa vai voando. Só te peço, ó Pai bondoso, toma conta do meu moço, que o sorriso de criança
volte sempre me abraçar. Pois parece que foi ontem que você chorando veio me contar que caiu lá na calçada, queria um beijo pra poder sarar. Tudo isso vou lembrando, são coisinhas tão normais. Fico triste só pensando que esse tempo não volta mais. Mas o tempo vai passando e depressa vai voando, vai levando meu menino. Já não sou mais seu herói. E é que o tempo vai passando e depressa vai voando. Só te peço, ó Pai bondoso, toma conta do meu moço, que o sorriso de criança volte sempre me abraçar. Meu Deus, dota de sabedoria ao Jansen e à Larissa, a fim de, na condição de parceiros e cúmplices, gerarem uma atmosfera cálida na qual Gabriel possa crescer e se desenvolver feliz e forte para ser um varão de Deus, um herói de Deus, força de Deus no mundo fraco. Quero te rogar, Senhor, que tu os enchas também de bens, de sorte que jamais lhes falte, e nem ao seu pequeno, qualquer elemento capaz de gerar o legítimo conforto enquanto fazem a sua travessia por este mundo. Rogo-te por esta igreja, que ela possa ser para esta família um auxílio significativo, e que esta criança tenha no convívio com os filhos e filhas de Deus uma experiência próxima da comunhão que os céus desejam nos oferecer e nos estendem. Foi quando Jesus veio que estabeleceu-se um laço impartível entre a família do céu e da terra. Eu te peço, pois, que os confirmes a todos nesta aventura, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai cantar? A igreja está outorgando um certificado de dedicação infantil. Isso aqui não é definitivo, ok? O definitivo é o certificado de batismo. E não se demorem. 7 anos de idade, uma boa idade para os pais entregarem o certificado de batismo em substituição do certificado de dedicação infantil. Um livro de orações para garotos. Para esses que andam de gravatinha borboleta. E é claro, educação adventista. Que maravilha. Queridos, agora tem aqui o meu recado pessoal. Ok? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.
Bom dia, irmãos. Um feliz sábado. Dando continuidade a esse momento especial dedicado à criança, nós vamos chamar agora 15 crianças especiais dessa igreja. 15 não. 15 crianças tiveram uma atividade especial nesse ano. Nós vamos chamar as que estão presentes aqui, representando as outras. Nós tivemos na igreja um pequeno grupo de crianças, intitulado Pequenos Adoradores. Tivemos o apoio da instrutora Joelma e da Lorena e o das mães também. E essas crianças passaram o ano se reunindo todos os sábados, tiveram outros tipos de reuniões também. E, principalmente, essas crianças estão preparadas para multiplicar as informações que elas receberam. Agora, com o apoio das mamães e papais, elas podem estar criando um pequeno grupo e dirigindo cada um pequeno grupo no lar. E nós temos aqui para elas, nós vamos chamar a Joelma, que vai, então, falar os nomes e entregando, né? Elas fizeram o estudo... Você quer falar? Eu creio. Aqui nós temos o grupo de crianças, não estão todas... umas participaram mais, outras participaram menos, e nós estudamos com eles esse estudo aqui, eu creio na Bíblia, na oração, em Jesus, no poder da oração. E nós vamos, então, entregar os certificados a eles. Milena Kaufmann, vou pedir aqui que a tia Lorena dê um abraço, não é? Eu gostaria também de dizer que a professora Luciana Hertal, a professora Cláudia nos apoiaram bastante no trabalho aí com eles. Se estiverem aí, por favor, venham nos ajudar aqui. Daniele Magalhães. Matheus Broto participou ali. Gabriel Saraiva. Acho que ele está no banco. Vem cá, Gabriel. Pedro Ferman. Vinícius Kaufmann. A tia entrega para você. Vitória Pereira. Anne Cristine Magalhães. Maria Beatriz, não sei se ela está aí. Aline Eduardo, não sei se chegou. Ana Cristina Hertal, não sei se chegou também. Isabelle Ferreira, Júlia Monteiro, acho que está na Igreja da Bandeira Branca, e Laura Eduardo. Pais, a gente ficou muito feliz de fazer esse estudo com eles, mas nós ficamos assim, foi um grande desafio. Mas daquilo que nós estudamos com eles, nós pudemos ver alguns resultados e o reflexo daquilo que a gente falou com eles no pequeno grupo, porque ali eles cantavam, eles faziam pedidos de oração, nós fazíamos confraternização com eles e estudávamos a Bíblia. Então, a gente pôde presenciar o resultado daquilo que a gente disse para eles no lar, na casa de alguns deles. Então, que Deus seja louvado e que vocês possam, no próximo ano, nos ajudar para a gente fazer um outro pequeno grupo. Foram eles que escolheram esse nome, Pequenos Adoradores. Deus abençoe vocês e aos pais, tá bem? Um bom sábado. Pessoal, e não termina por aqui. Eles estão de férias do pequeno grupo, mas eles estão recebendo um material, Deus me ama de 28 maneiras. São atividades especiais para eles aprenderem mais ainda do amor de Deus para a vida deles. Eles vão levar agora. E, de novo, eles são multiplicadores, os papais e mamães já podem ir pensando em quando começar o pequeno grupo no seu lar, tá? Nós tivemos apoio do Ministério da Criança também, e para o ano que vem a nossa proposta, Ministério Pessoal, Ministério da Criança, papais e mamães, é continuar ensinando essas crianças o caminho que devem andar, para que não se afastem dele. Obrigada à igreja também pelo apoio que deram. Parabéns, crianças. Nós vamos cantar agora o hino de número 6. Por Deus o Pai, por Jesus o Salvador, que por nós morreu na cruz, pelo Espírito de amor que nos trouxe hoje até aqui e que nos conduz à verdade,
vamos erguer as nossas vozes e cantar em louvor a esse Deus. Com alegria, irmãos. Por belezas naturais, pelo azul do lindo céu, por encantos imortais, ó Senhor, ao trono teu se erguerá e com fervor nossa voz em teu louvor. Por amigos e irmãos, pela luz do puro amor, por poder em nossas mãos trabalhar em teu favor, se erguerá também, Senhor, nossa voz em teu louvor. Por Jesus o Salvador, que por nós morreu na cruz, pelo Espírito de amor, que a verdade nos conduz, se erguerá também, Senhor, nossa voz em teu louvor. Vamos nos colocar em pé e cantar da nossa esperança de vermos Jesus retornar. 147. Nós o veremos. Nós o veremos retornando em glória, contemplaremos o Rei Salvador. Com muitos anjos nós o louvaremos, cantando em coro, Hosana, amém. Nós o veremos na manhã gloriosa, contemplaremos o seu resplendor, entoaremos hinos de vitória, cantando em coro, Hosana, amém. Nós o veremos em radiante brilho, nosso louvor alçaremos ao céu. Com santos anjos o exaltaremos, cantando em coro, Hosana, amém. Hosana, amém. Há um momento especial também no culto, que é o momento que nós falamos com Deus, abrindo esse momento especial de abrirmos a palavra de Deus. Mas é também um momento que eu vejo de muita importância, porque é o momento que você e eu podamos, com os olhos espirituais, falar com Deus e depositar aqui diante dele as nossas angústias, os nossos pensamentos, as nossas dificuldades e também as nossas alegrias e agradecimentos. Eu não sei o que você passou durante a semana. Eu só sei que eu estou cansado desse mundo e com saudade do céu. Não tive lá ainda, mas se você sente no coração aquela saudade de algo que você não conheceu ainda, então você está no caminho certo. Que Deus te abençoe. Eu vou convidar aqueles que têm algum agradecimento, algum pedido especial, se você quiser vir à frente para repartir conosco aqui um momento de oração, sinta-se à vontade. Porque eu vou aproveitar o céu aberto agora, o trono da graça ali livre. Eu quero aproveitar para falar com o meu Deus.
E espero que você, aonde você estiver aí, você possa conversar com eles. Nós vamos ajoelhar, você pode se ajoelhar também. Mas, principalmente, o seu coração agora esteja ajoelhado dentro do seu Salvador. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, nós não somos merecedores de estar diante da Tua presença, mas eu confio nesse momento, ó Pai, que o céu está aberto. Há milhares e milhares de igrejas, e milhões de pessoas que estão orando e falando contigo nesse momento, em todo o mundo. Mas eu sei que os seus olhos estão voltados, nesse momento, através do seu poder, para as orações, os pedidos e agradecimentos dessa igreja. Desses que estão ajoelhados, desses que estão com o coração apertado, desses, ó Pai, que estão com o coração alegre, porque alcançaram as bênçãos, desses que estão aqui com dificuldades para falar contigo, mas se ajoelharam numa vontade tremenda de conseguir essa comunicação, e eu te peço, ó Pai, que possam conseguir essa comunicação contigo. Pai bendito, nós estamos cansados desse mundo, e almejamos logo o retorno do Teu Filho Jesus, para que possamos, ó Deus, estar contigo na eternidade, mas nós não queremos ir sozinhos. Aqui dentro há pais que estão preocupados com seus filhos e filhas, aqui dentro há maridos que estão preocupados com as esposas preocupadas com maridos, aqui dentro há pessoas que se preocupam pelas outras pessoas, e nós desejamos, ó Pai, sermos referência e sermos instrumentos nas Tuas mãos, para alcançar aqueles que nós amamos. Por isso, primeira parte, ó Deus, nos perdoe as nossas faltas. E, por favor, não vire o seu rosto de nós, mas dá-nos, ó Deus, o Teu poder, o poder do Seu Santo Espírito, para que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos. Deus bendito, abençoe agora essa igreja. Abençoe a palavra que vem do alto através do pastor, que estará repartindo o que o Senhor quer nos dar de mensagem essa manhã. Que a nossa mente possa estar livre, desimpedida de outros pensamentos que possam atrapalhar essa comunhão e essa comunicação com o alto que nós começamos agora. Dá-nos, ó Deus, essa graça, para que possamos nos levantar nesse momento, abraçados pelo Teu Santo Espírito. É o que te peço, no nome santo do Teu Filho Jesus, a quem aguardamos. Amém. Pai, ouça nossos corações, que pedindo aqui estão, por total transformação. Sim, queremos ser somente o que Tu desejares, ó Senhor, que o Teu querer se cumpra em nós. Amém. Amém, Pai. Bom dia, irmãos. Eu vim aqui hoje não só para louvar a Deus, mas para dizer à igreja que no dia 28 de novembro eu fiz 15 anos de batismo. E alguns poucos sabem, mas no dia 1º de dezembro fizeram 6 meses que meu filho faleceu. Isso talvez a igreja toda saiba. E eu não tive ainda a oportunidade de agradecer à igreja e dizer que esse fato que aconteceu na minha vida não pode anular aquilo que Deus fez
ao longo desses anos que eu tenho andado com Jesus. E é por isso que eu vou cantar um hino agora. E Deus tem me fortalecido através do Espírito Santo, mas também tem usado os irmãos para me ajudar. E hoje, mais do que nunca, eu entendo aquele verso que o apóstolo Paulo diz que quando sou fraco, é aí que sou forte. Deus conhece o meu íntimo, o meu querer, me aceita como sou, vê o que há em mim, sabe quanto almejo honrá-lo, perdoa minha imperfeição, faz do coração melhor. Que Deus é grande como nosso Deus. Deus, que Deus é grande assim. Deus que está em toda parte, que existe desde sempre, para sempre existirá. Só a Ele o meu louvor, somente a Ele irei cantar. Deus conhece cada um de nós, conhece bem, permite as provações e converte-as em bênçãos, separa seus queridos, fortifica-os no abrigo do seu amor, infinito amor de Deus. Deus, que Deus é grande como nosso Deus. Deus, que Deus é grande assim. Deus que está em toda parte, que existe desde sempre, para sempre existirá. Só a Ele o meu louvor, somente a Ele. Amém. Deus seja louvado, Bia, pelo teu louvor. E não há melhor maneira de amenizar a dor do que louvar o Senhor, né? Deus te abençoe. Irmãos, eu quero saudar a igreja, um feliz sábado a todos vocês, que Deus possa abençoá-los ricamente nesse dia especial. Apenas algumas
considerações sobre algumas situações que a gente precisa avisar a igreja. Antes eu gostaria de introduzir, saudando vocês e lendo uma pequena frase da meditação de hoje que me impressionou muito. Acho que até o pastor Toninho que está ali, ele postou isso. Diz assim: apenas aquele que está pronto para partilhar da culpa da cruz pode reclamar a participação em sua graça. Aquele, ou apenas aquele que está pronto a partilhar a culpa da cruz pode reclamar a participação em sua graça. Somente aqueles que reconhecem a sua culpa podem abraçar a graça de Jesus Cristo. Eu gostaria de saudar um casal muito especial que está aqui, o Carlinhos e a esposa. Eles estão ali atrás. Dá uma levantada aí, Carlinhos, só para a igreja conhecer vocês. Eles são da Igreja Central de Imperatriz e vieram especialmente hoje conhecer a igreja de Jacareí. Vieram só para isso, irmãos. Vocês veem que vocês são importantes, né? Que Deus abençoe esse casal maravilhoso, comprometido com a igreja. E sábado que vem, nós teremos aqui uma programação muito especial. Teremos aqui a equipe da Novo Tempo do Chile. Isso mesmo, né, pastor Toninho? Pastor Daniel Monte será o pregador. Nós teremos aqui 18 irmãos que estarão conosco nessa igreja, que trabalham na Novo Tempo, que é uma extensão da Novo Tempo aqui da nossa querida Novo Tempo aqui de Jacareí, e eles estarão conosco, estarão com a programação, com o culto divino, realizando esse culto para todos nós. E depois vamos estar juntos aí no almoço. Não esquecendo que dia 14, todos os líderes que foram eleitos para o ano de 2015, domingo, no próximo, sem ser nesse domingo, no outro domingo, à tarde, nós teremos o nosso herói. E nós queremos contar com a presença de todos vocês, líderes que foram nomeados para o ano de 2015. Amanhã, às 16 horas, será o grande dia desse casal que está aqui. Fique em pé, o Derek e Jéssica. Eles estarão casando aqui na igreja às 16 horas e eles estão convidando a todos, tá certo? Para o culto de celebração dos dois. Que Deus abençoe muito vocês, e eu sei que a noite vai ser curta hoje, né? Muitas atividades e apreensão. Que Deus abençoe Derek e Jéssica, que vocês sejam muito felizes, tá? Então, estão convidando a igreja, irmãos, para o culto amanhã às 16 horas, tá certo? Esse é o novo livro do ano que vem, Viva com Esperança. Maravilhoso livro. O preço vocês já sabem. Irmãos, vamos aproveitar essa oportunidade para presentearmos no Natal algo que possa edificar a vida de alguém? É uma grande oportunidade, é tão barato. Amanhã esses livros estarão à disposição aqui na igreja. A princípio, 900 livros para quem chegar primeiro. Mas nós queremos, o ano que vem, pelo menos só nessa igreja, distribuirmos pelo menos 10 mil livros desses aqui, tá certo? Viva com Esperança, do pastor Mark Phelan e acho que Dr. Peter, tá certo? Pastor, vem aqui, pastor, rapidamente. Eu queria, não será a despedida oficial dele hoje, porque nós faremos a despedida dele numa reunião que teremos com toda a liderança da igreja, ainda no mês de dezembro, mas eu queria já antecipar meus agradecimentos ao pastor Wilson, pelo tempo que ele dedicou de forma muito especial à igreja do Jardim América, visitando muitos daqueles que foram convidados e que estiveram aqui no programa do Apocalipse. Pastor Wilson, uma pessoa muito comprometida, humilde, e agora será pastor de Ubatuba. E ele me contou que quando deu a notícia em casa, os filhos não estão preocupados onde eles vão morar, como é a cidade, como é a igreja, mas ficaram muito felizes porque tem praia lá, né? Então, assim são os filhos, né? Então, pastor, que Deus te use poderosamente hoje, e muito obrigado de todo o coração. Em algum momento nós vamos materializar a nossa gratidão à sua família, a você, pelo trabalho e pela dedicação aqui na Igreja do Jardim América. E que Deus te use hoje na condução da palavra. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e nos conceda um sábado muito agradável.
é sublime instrução a nós. Vem, vem do céu a palavra do Senhor. Se no jeito que vocês estavam, vamos fazer uma breve oração. Oremos. Querido Deus, nosso amável Pai Celestial, nós estamos alegres por estar neste lugar, esse lugar maravilhoso, onde o Senhor instituiu para nós adorarmos o Teu nome. Nós vamos abrir a Tua palavra, assim como cantamos, ela é doce para nós. Então fale conosco, que a presença do Teu Espírito venha preencher o nosso coração. É o que nós rogamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Que você tenha um ótimo sábado na presença de Deus, mas que nesta manhã você tenha uma comunhão toda especial com o Espírito Santo. Amém? Eu estou feliz, aqui o pastor Ezequiel já falou, que daqui a um mês, menos de um mês, estarei numa outra cidade. Não conheço, falam que é muito bonito. E os meus filhos ficaram alegres, né? Quando ouviram que nós iríamos para Ubatuba. Conheceram a praia uma vez, conheceram a praia de Caraguatatuba. Aí quando ouviram, saíram correndo, gritando, felizes. E agora vão ficar 4 anos numa praia. Aproveitar, falei, aproveita bastante, viu? Aproveita bastante. Mas estou feliz também porque, e aqui eu quero fazer um agradecimento todo especial ao Senhor, diante de todos, porque para minha família chegar a este momento, esse cuidado todo especial de Deus, foi a base de muita luta, muito choro, muito trabalho. Nós ficamos mais ou menos 1 ano sem o chamado, depois da nossa formação no curso de teologia. E aí veio aquelas dúvidas e perguntas, mas a base de oração, de choro, Deus ele foi respondendo todas as nossas ansiedades. Então está aqui, diante de todos, o meu agradecimento ao Senhor. E nessa manhã eu até falo uma coisa, eu acho que não precisaria nem pregar, porque o louvor da irmã que ela fez aqui na frente foi uma bela de uma pregação. Uma pessoa, por estar passando nessa situação e vir à frente diante de um público e louvar a Deus do jeito que a irmã louvou, Deus seja louvado, viu, irmã? Deus seja louvado. Esse foi o grande sermão desta manhã. Este foi o grande sermão. E até o que nós vamos comentar, nós vamos abrir a Bíblia nessa manhã, eu te convido a abrir em 2 Timóteo, no capítulo 4. E agradecer de uma maneira toda especial à Igreja do Jardim América e também às igrejas do distrito, onde me receberam com grande carinho. Eles já sabem quem vai ser o pastor auxiliar, pastor Ezequiel? Vai avisar, né? Então não vou falar nada. É surpresa. É um amigo também, se formou junto comigo. E aqui dessas pessoas que eu visitei, eu estou deixando grandes amigos aqui. O seu Vicente, né? Que Deus abençoe. Logo, logo é do Senhor, né? Logo o batismo do Senhor. Meu pastor, dá uma olhada, eu sou o Vicente ali, ó. Irmão Vicente. Logo, logo é ele. O Douglas, divino, foi meu companheiro em algumas visitas, né? Com o Douglas. Eu até comentei com ele, ó, aquele rapaz que nós visitamos, ele vai se batizar, ele ficou todo feliz. O Douglas eu vi ele chegando junto com a Bianca. Cadê o Douglas? Aí, Douglas, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Eu não sei se o Paulo e a Janaína já chegaram. Ah, lá no fundo. Que Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Daniel, a Márcia. Logo, logo é de vocês, né? O João, o irmão do sorvete. Toda vez que ia na casa dele tinha um sorvete todo especial ali. Que Deus abençoe. Todos encontraram? 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Leu assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos quantos amam a sua vinda. Essas últimas palavras de Paulo são palavras maravilhosas. São palavras de esperança. São palavras que animam. E são palavras que daqui dá para tirar grandes lições. Mas essas palavras de Paulo, eu quero tirar 3 lições para nós nesta manhã. Para cada um de nós. 3 lições. Mas eu quero falar alguma coisa do apóstolo Paulo. Grande homem de Deus. Usado de uma maneira fantástica. Paulo, ele nasceu por volta do ano 2 depois de Cristo. Ao ano 34, com mais ou menos 32 anos, Saulo, ele teve um encontro todo especial com Jesus. Ali, na sua sinceridade, perseguindo os cristãos, indo para Damasco, ele teve um encontro todo especial com Jesus. E dali, quando ele teve aquele contato com Jesus, ele caiu por terra. E ali ele viu o próprio Jesus falando com ele e lhe fazendo um chamado. E dali em diante, o apóstolo Paulo, de Saulo passou a ser Paulo, passou a ser o homem usado para difundir o evangelho, as boas novas, para o povo gentil. Só para ter ideia, Paulo, ele escreveu 14 livros das Santas Escrituras, 14 se nós incluirmos o livro de Hebreu. Há uma grande discussão se foi Paulo ou não foi, mas acreditamos que foi o apóstolo Paulo, pela forma da escrita, pelas ideias ali apresentadas, e até o próprio Espírito de Profecia diz que foi o apóstolo Paulo. Então, ali dá mais ou menos 22% da Bíblia. Até comentando ontem com o irmão Paulo ali, que dá mais ou menos 1/3 da Bíblia foi escrito pelo apóstolo Paulo. Um grande homem usado por Deus. Usado por Deus. E interessante, o que me chama a atenção é as últimas palavras da sua vida. Essa carta, que é chamada carta pastoral, ele escrevendo ao jovem Timóteo, um jovem ministro, e ele dizendo como que ele deve agir no ministério e em contato com as pessoas. E aí ele diz essas palavras. E daqui queremos tirar aqui 3 lições. E a primeira lição eu quero tirar no verso 6, que diz assim: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E a primeira lição aqui, que dá para tirarmos, é que nós devemos aprender a olhar para trás. Aliás, desculpa, essa é a próxima. Aprender a olhar o presente, a situação que eu estou vivendo. O apóstolo Paulo, ele olhando para a sua vida, neste momento, escrevendo a Timóteo, falando assim: ó, o meu tempo é chegado, a minha partida é chegada, estou sendo oferecido como libação. Essa palavra libação é a mesma coisa que um sacrifício, uma oferta pelo pecado. E ele naquele momento, olhando para ele, falou assim: ó, eu estou sendo um sacrifício. Eu não estou sendo morto, simplesmente, não estou morrendo, mas eu estou sendo um sacrifício ou alguma coisa que vai agradar ao Senhor. Nessas mesmas palavras que Paulo está falando aqui, nós podemos tirar em Romanos capítulo 12, que ele pede para que nós sejamos um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Então o apóstolo Paulo, ele olha para a sua situação, ele está vendo que ele está chegando no final da vida, vai ser morto, sabe que vai ser decapitado, mas ele olha assim: ó, eu estou me oferecendo como sacrifício. Ele poderia estar reclamando de muitas coisas, como a irmã poderia estar reclamando de muitas coisas, mas veio à frente e canta um lindo louvor ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E ele não reclamou. Simplesmente, eu estou me oferecendo como libação. Estou sendo oferecido. A minha vida está sendo um sacrifício. E eu não tenho muito tempo. Sabe, o duro para o ser humano é quando ele olha para a situação e ele começa a reclamar e começa a colocar a situação colocando Deus em xeque, querendo colocar Deus na parede. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou vivendo por essa situação? Senhor, o que está acontecendo? Eu estou sendo fiel, o que está acontecendo comigo? E acaba esquecendo que é Deus que tem um direcionamento para a nossa vida e tem um plano. Eu lembro que no sermão do pastor Wilson Paroski, há 1 ano atrás, ele pregou também sobre o apóstolo Paulo, porque ele é doutor no Novo Testamento. E ele estava, na hora de fazer o sermão, ele até comentou com os formandos que ele tinha um outro sermão, por causa da situação, ele colocou um sermão que ele está falando, o título do sermão é Importa que Chegues a Roma. E ele fez esse sermão por quê? Porque naquele momento,
mais da metade da turma ainda não tinha recebido o seu chamado. E havia aquela tensão entre os formandos de teologia. Havia uma tensão. Será que vai ser? Será que não vai ser? Como que é? Vamos receber o chamado ou não vamos? E aí ele fez um sermão falando que o apóstolo Paulo, no momento da vida dele, ele titubeou. Porque quando ele estava preso, Deus tinha prometido que ele ia chegar a Roma. Mas ele quis dar uma forcinha a Deus. Ele apelou a César. E Deus não queria que ele fosse para Roma como prisioneiro, mas como um homem livre. E muitas vezes o que acontece é que a gente quer dar uma forcinha para Deus, e quando a gente tenta dar uma forcinha para Deus, as coisas acabam saindo de uma maneira adequada. E Paulo, olhando nessa situação, Deus tem um plano para mim. E o que nós precisamos entender é que Deus ele tem um plano para você e tem um plano para mim. Não importa qual seja a situação, Deus ele tem um plano. E quando você tem isso em mente, você acaba entendendo o que Paulo ele diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o teu propósito. Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo diz isso. Sabemos, eu sei que Deus ele tem um plano para mim. E no final desse plano, eu sei que eu vou receber aquilo que eu devo. Então eu tenho que viver, eu tenho que ter a consciência que Deus está no comando da minha vida. Só que às vezes o que acontece? Eu tomo decisões que ela acaba afetando qual é o plano de Deus, mas Deus assim de uma maneira maravilhosa, Ele vai puxando uma coisa, vai usando outra coisa, vai puxando, vai usando. E é o que acontece. Então, diante disso, eu tenho que ver qual que é a minha real situação. Olha para você hoje, vê qual que é a sua real situação. Vê como você está vivendo. Se há algum pecado, se há alguma coisa que te atrapalhe de ter um contato, uma comunhão com Deus. Então temos que aprender o quê? Com essas palavras de Paulo, eu tenho que ver qual que é a minha real situação. O que eu estou vivendo no presente e como que eu sou. O que eu preciso fazer para ter a comunhão com Deus ou ter a presença do Espírito Santo no meu coração. Olhar para mim agora no momento. Porque a coisa mais desagradável que há para o ser humano é tentar encobrir o que ele realmente é. E nós sabemos uma coisa, que um dia a máscara cai, a gente não pode ter duas máscaras. Um dia ela cai, um dia ela vai cair. Então eu tenho que ser o que eu sou. E diante de Deus não tem como eu esconder, eu tenho que ter um coração aberto. Ou a pessoa, ou eu está vivendo em pecado, e tentando esconder o meu pecado, e tentando enganar a mim mesmo, ou você tentar enganar você mesmo. Só que nisso o maior prejudicado, quem que é? Sou eu, é você. Porque de Deus não tem como esconder, porque um dia tudo virá a juízo. Quer sejam as obras boas, ou quer seja más. Um dia será revelado quem eu sou, qual que é a minha real situação, o que eu preciso fazer, se eu não estou numa situação boa, o que eu preciso fazer para mudar. E Paulo olhando para essa situação, e quanto a mim, eu já estou sendo oferecido como libação, e a minha partida é chegada, eu sei que eu vou morrer, olha só tudo que eu caminhei. Aí no verso 7, a segunda lição diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E aqui, é que nós devemos agora sim, aprender a olhar para trás, E disso, quando eu olho para trás, eu tenho que no presente manter uma postura. Se eu sei que Deus está cuidando de mim, se Deus ele tem um plano para mim, então eu tenho que manter uma postura. E nessa postura, e quando eu olho para trás, eu tenho que reconhecer aquilo aonde eu acertei e aonde eu errei. Paulo diz assim, eu combati um bom combate. Todos nós aqui temos um combate, não temos? Cada um tem um combate na sua vida. Então é interessante quando a gente visita as pessoas, e as pessoas elas começam a colocar as dificuldades que elas têm na vida. E com isso, quem está visitando aprende bastante. Porque muitas pessoas, ela está passando por grande dificuldade, mas ela mantém-se numa postura humilde, dizendo assim, olha, eu sei que no final Deus ele vai prover aquilo que eu necessito. E o combate que nós temos, o maior combate que nós temos,
é contra nós mesmos. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele diz um combate que ele tinha com ele. Ele dizendo, eu sei que eu tenho que fazer um bem, mas esse bem eu não faço, mas o mal que eu sei que não é para mim fazer, eu faço. Um combate interno. Um combate que faz que muitas vezes você entra numa angústia e dizendo, olha, eu não quero ser assim, eu quero mudar, eu preciso mudar, não dá para continuar desse jeito. Eu sei que alguma coisa, e neste momento a única coisa que eu tenho que fazer é clamar a Deus, porque se eu não mudar, alguma coisa errada vai acontecer. Combati o bom combate. Paulo olhando para trás, olhando a vida dele como perseguidor e depois como perseguido. Combateu o bom combate. E aí ele diz assim, eu combati um bom combate. E o nosso grande combate também não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as potestades e os principados. Olha, essa é uma grande luta. Esta é uma grande luta. A luta contra a tentação. A luta contra o nosso próprio egoísmo. A luta contra a nossa própria cobiça. Essa é uma grande luta que cada um de nós carregamos aqui dentro dessa igreja. Uma luta que a gente trava, é uma luta que espirra muito sangue. Porque lutar contra o meu eu, a minha vontade, é das piores lutas que nós temos. É uma das piores lutas. É você viver contra o seu eu. Lutar contra ele. E muitas vezes, nós somos derrotados nessa grande luta. Muitas vezes nós somos derrotados. Mas aí que a gente aprende também, quando nós olhamos para trás, nós temos também, além de erros e acertos, nós temos derrotas, mas nós temos também vitórias. Quando nós olhamos para trás, nós tiramos lições, porque também não dá para a gente viver do passado, porque quem vive do passado? Museu, né? Quem só vive do passado é museu. Mas do passado, quando nós olhamos para trás, dali dá para nós tirarmos grandes lições do passado. Grandes lições do passado. Mas querer viver só do passado, ou ficar focando só no erro, traz momentos trágicos. Mas viver também só das vitórias, isso não vai te garantir vitória também futura. Eu tenho uma experiência dentro do meu próprio lar. O meu pai, eu estou orando para que isso aconteça um dia, que ele seja um adventista. Eu vejo assim que o coração dele está começando a ficar amolecido. Mas meu pai teve um momento da vida dele que ele passou por um momento que ele só começou a olhar os erros do passado. Só ficava olhando os erros do passado. E eu morava sozinho, meus pais são separados, eu morava sozinho com meu pai. E chegou um momento que meu pai não aguentou essa pressão do passado e ele caiu profundamente na bebida. Eu, mais ou menos com 10 anos, as cenas que eu lembro era meu pai jogado na sala de casa, bêbado, dormindo assim, apagado. E o que o levava a essa situação é que ele vinha de uma maneira maçante em sua mente os erros que ele vinha cometendo no passado, e o que fez com que ele não tivesse a família por perto, só tivesse o filho mais velho, o primogênito. E aí aquela cena me marcava, porque a pessoa que eu amava, eu via naquela situação o meu herói deitado no chão como um derrotado, entregue a um passado que poderia ser mudado, mas que um passado que ele poderia tirar lições para que ele não vivesse um presente daquela forma. E ali, um menino de 10 anos, via ali o seu herói, daquela maneira, naquele chão. E era triste, me cortava o coração. Quando eu brincando com meus amigos na rua, eu via o meu pai vindo na rua, segurando nos muros das casas. Aquilo me envergonhava, não é me envergonhava, eu chorava, aquilo me cortava o coração. E eu oro por meu pai. Eu vejo, o meu pai é uma pessoa boa, ele tem um coração sincero. E eu até falo assim com Deus, Senhor, se for pela tua vontade, logo eu vou ser ordenado. Não precisa esperar eu ser ordenado, meu pai batizar, e eu ter esse privilégio de batizá-lo. Mas se isso acontecer,
Eu vou batizar o meu pai sob muitas lágrimas. Eu acho que até o tanque vai transbordar das lágrimas que correrá do meu rosto. Mas é uma esperança que eu tenho. E se você tem uma pessoa que está numa situação como essa, continua orando por essa pessoa e não desiste. Porque essa pessoa, Deus tem um grande amor por ela. Como assim como nós amamos, mas o amor de Deus é muito maior. É muito maior. Então, olhar para o passado e ver os acertos, os erros, muitas vezes, quando você olha para trás, você vê que você tropeçou e caiu. O cair é horrível, mas o levantar é de Deus. Amém? O levantar é de Deus. Na trajetória da nossa vida, nessa trajetória da santificação, muitas vezes nós vamos acertar, mas muitas vezes nós vamos errar. Muitas vezes nós vamos continuar em pé, mas muitas vezes nós vamos cair. Se cair, levante, clame a Deus, pede por misericórdia, arrepende-se e confessa. Porque a trajetória é longa, e no final a gente tem um grande prêmio, que a gente vai receber das próprias mãos do Senhor Jesus. Então olhar, e quando a gente olha para o passado, a gente vê os cuidados de Deus. Eu olho para trás, nesses 4 anos que eu passei no curso teológico, eu olho para trás, eu vejo, da maneira fantástica, que Deus cuidou de mim, da minha família. Mas, dali eu tiro grandes lições, sabendo que no presente Deus continua cuidando, e no futuro Ele vai cuidar de mim, Ele vai continuar cuidando. Mas é isso que dá ânimo, quando você olha para trás e você vê a mão poderosa de Deus te guiando. Assim como muitas vezes, Deus, Ele foi protegendo o povo de Israel, e sempre lembrava disso. Lembra, eu sou o Deus que abriu o mar vermelho. Eu sou o Deus que te conduziu, eu sou o Deus que te alimentou no deserto. Isso é a lembrança. É lembrar de como Deus cuidou. E quando você lembra de como Deus cuidou de você em cada momento, em cada dificuldade, você tem ânimo para continuar seguindo os passos até a Canaã celestial. É por isso que devemos olhar para trás. Ver aonde que eu errei, aonde que eu acertei, onde foram minhas vitórias, onde foram minha derrota, fazer um balanço, falar, opa, eu devo mudar nisso aqui, eu vou continuar assim, não, isso aqui eu preciso mudar, não dá mais para viver dessa forma. Então o apóstolo Paulo olhando, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e guardei a fé. Essa questão de guardar a fé, é que no momento mais difícil que você vive na sua vida, como que você está guardando a fé? Se mantendo uma postura e acreditando em Deus, assim como a irmã cantou, a senhora está guardando a fé, amém? É guardar a fé. Eu estou passando por um momento difícil, mas eu sei que Deus vai me livrar, amém? Eu sei que Ele vai me livrar, eu sei que Deus é comigo, isso que é guardar a fé. E Paulo diz assim, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, ou segui os planos de Deus na minha vida, e agora eu estou guardando a minha fé, eu estou com a minha fé guardada, a minha fé está firme, eu estou confiante, eu sei que Deus está ao meu lado, eu estou caminhando em direção à morte, mas eu permaneço firme, porque Jesus Ele está comigo. Essas são as palavras de firmeza, combati o bom combate. Essas são as palavras de um homem que estava indo morrer. Geralmente o que acontece, quando nós estamos indo em direção à morte, a primeira coisa que é, ou a gente grita por mãe, ou a gente, oh meu Deus, ou entra em desespero. Paulo, ele foi em direção à morte, com um semblante calmo e de esperança. Eu combati, eu fiz aquilo que eu deveria fazer. Eu fiz o que deveria fazer. Combati o bom combate. E nós devemos combater um bom combate. E esse combate é a luta que todos nós temos. É aquele mesmo apóstolo que diz, teve muitas coisas que eu lutei, as coisas que eu gostaria de fazer eu não fazia, as coisas que eu não gostaria de fazer, isso aí, fazia. A luta contra mim, meu espinho na carne, o espinho que eu tenho na carne, e pelo Evangelho, dizendo, combate o bom combate pelo Evangelho, eu fui açoitado, eu fui apedrejado, sofri, passei por um naufrágio, mas eu combati o bom combate, por amor a um Jesus Cristo que o chamou. E o chamado que Jesus Cristo ele faz é para todos nós. Amar, que agora a terceira parte, que é
depois que nós olhamos a nossa situação, a olhar ao redor, a olhar o presente, ver qual é a minha situação, olhar para trás e ver por aquilo que eu passei, agora nós devemos aprender sempre a olhar para o futuro, para aquilo que me aguarda. Sabe, uma das coisas que vem à minha mente quando eu lembro disso, quando Paulo diz: agora já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos quanto amam a sua vinda. Lendo o livro da escritora Ellen White, Primeiros Escritos, falando da visão do clamor da meia-noite, aquela caminhada do povo andando num caminho estreito, e lá no final do caminho estava Jesus. Essa é a nossa caminhada. Lá no final está Jesus nos esperando. Ele dizendo: agora a coroa da justiça me está guardada. Olhar fixamente nas promessas de Deus, é isso que te faz dar cada passo em direção a essa coroa que o próprio Senhor Jesus vai colocar nas suas mãos. É você olhar nessa promessa, você olhar ao redor, ver sua situação, olhar para trás, ver o que aconteceu, mas não deixar de olhar para frente e saber que lá você tem um grande galardão. E eu convido você a dar uma olhada comigo numa passagem em Filipenses capítulo 3. A partir do verso 13. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Obrigado. Em Cristo Jesus. É dar passo certeiro. Ele diz assim: eu não julgo ter alcançado. O apóstolo Paulo, no auge do seu apostolado, ele diz: eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu sigo em frente. Mas pastor, você disse que a gente também tem que olhar para trás. Sim, como eu disse, a gente tem que olhar para trás, mas eu não tenho que viver do meu passado. Eu tenho que seguir em frente, eu tenho que dar passo certo para a salvação eterna. Porque se a gente vive no passado, a gente fica estagnado. A gente não anda, nós não prosseguimos. Mas a gente tem que prosseguir para o alvo, não dizer alcancei. E uma coisa que nós não podemos fazer é achar que o que eu estou vivendo está tudo bom, está tudo bem. Aí a gente entra naquela questão da parábola das 10 virgens. Aquela que não estava com o azeite a mais, achava que estava tudo bom, estava tudo tranquilo. Não preciso de nada mais, não preciso buscar mais. E quando nós olhamos para nós mesmos e começamos, você olha para você, eu olho para mim e falo, tá bom, do jeito que eu estou vivendo tá bom. A gente vai ficar numa estagnação. A gente não cresce numa linha de santificação. E o cristão, ele tem que ser sempre numa linha crescente. E uma coisa eu te falo: quanto mais você cresce na vida espiritual, mais você vê que você é pecador. Porque a pessoa que chega e fala assim, não preciso mais mudar, ou chega, não preciso mais, eu estou bem do jeito que eu estou, aí ele começa a ver falha em outras pessoas, mas não vê falha em si mesmo. Só que quanto mais próximo de Jesus você está, mais você vai perceber que você é pecador e você precisa da graça do Senhor. E as pessoas, quanto mais distante ficam, acham que está bom. E aí entra com uma linha de perfeccionismo. Ou seja, ou fala que aquele que come carne não vai para o céu. Ele entra numas minúcias, mas esquece que o ponto de salvação é Cristo Jesus. E quanto mais próximo de Jesus você está, você percebe quão miserável você é. O quão você precisa de Jesus. Então eu esqueço, me aproximo, eu corro, eu busco,
eu busco uma comunhão com Jesus, eu preciso estar perto de Jesus, eu quero ser e parecer como Jesus, ou dizer como Paulo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim. E aí, o próprio apóstolo Paulo diz, segundo Coríntios capítulo 5, 17, que quando nós estamos em Cristo, nova criatura sou. Nova criatura eu sou. Eu sou uma nova criatura. Então, se eu sou uma nova criatura, eu tenho que estar em Cristo todos os dias, eu tenho que buscar estar em Cristo todos os dias, eu tenho que ser uma nova criatura, e para estar na nova terra, nós temos que ser novo. Ou seja, eu tenho que estar em Cristo, dando os passos firmes, olhando, prosseguindo. Mas um grande interessante, ele diz assim, a coroa, ela me está guardada, mas não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. E aqui está a palavra-chave. Aqui estava a palavra-chave dessas últimas palavras de Paulo. Amar a vinda do Senhor. Amar a vinda do Senhor. Não é uma outra coisa que tem que estar tomando conta do nosso coração. É amar a volta de Jesus. Quando você ama a volta de Jesus, quando eu amo a volta de Jesus, quando nós amamos a volta de Jesus, nós nos colocamos numa postura de que breve Jesus ele vai voltar. E os meus olhos irão ver Jesus voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória, e essa é a minha grande esperança, e eu vou viver como isso. Eu vou viver para isso. Eu vou dar passos para isso. Então eu tenho que amar a volta de Jesus. Aqui que está o segredo da nossa caminhada cristã. É amar a volta de Jesus. Amar, esperar, ficar feliz. E aí surge uma pergunta, mas será que eu estou preparado para a volta de Jesus? Eu estou preparado para a volta de Jesus? Porque eu faz 10 anos que eu sou adventista. 10 anos que eu sou adventista. E há 10 anos eu ouço que Jesus vai voltar. E eu prego que Jesus vai voltar. Mas Jesus ainda não voltou. Eu lembro aqui do sermão do pastor Ivan Saraiva, do DVD dos 50 anos de Arauto. Jesus ainda não voltou. Mas a minha preocupação não é quando ele vai voltar. A minha preocupação tem que ser: estou amando a volta de Jesus? Estou procurando ser novo todos os dias para encontrar com Jesus? Vou reconhecer Jesus? Porque nós vamos reconhecer se nós passamos a buscar diariamente ser como Jesus, ouvir a voz de Jesus, andar com Jesus. Aí sim, eu vou reconhecer e vou amar, e vou buscar, e vou parecer como Jesus. O apóstolo Paulo, ele estava falando aquelas últimas palavras do apóstolo Paulo para Timóteo, não somente a mim, mas a todos que amam. Ele está dizendo: eu amo, tudo que eu fiz é com a certeza do amor de Deus, que se entregou por mim, mas que eu também amo, porque Ele me amou primeiro. E quando nós olhamos toda essa situação, olhamos para Paulo desta maneira, eu aprendo que muita coisa, eu estou falando de mim, eu preciso mudar. Que eu preciso mudar. E eu preciso mudar. Não sei o que você carrega com você. Não sei qual é a sua dificuldade. Qual é a sua luta. O que te atrapalha. Qual é o seu combate. Que todos nós temos. Mas das palavras do apóstolo Paulo, nós dá para tirar grandes lições. Grandes lições de uma caminhada. E quando nós olhamos nos heróis da galeria da fé, nós vemos que foram homens que tiveram dificuldades, tiveram as suas lutas, caíram, se levantaram, acertaram, erraram, mas estão lá na galeria da fé.
E você que está aqui nesta manhã, também pode ter o teu nome na galeria da fé celestial, pela postura que você tem diante de todas as diversidades que a vida deste mundo lhe traz. Eu lembro de uma frase de Martinho Lutero muito interessante. Martinho Lutero, uma das frases dele: eu vivo como se Jesus tivesse morrido ontem, tivesse ressuscitado hoje e que ele viesse amanhã. O que tem neste mundo, o que as coisas do mundo oferecem, aonde chama a nossa atenção para nós tirarmos os olhos de Jesus, esquecer da sua vinda, não amar mais a sua vinda, deixar de lado essas coisas, tudo isso que é oferecido é para tirar os nossos olhos de Jesus e fazermos que os nossos olhos fiquem focados nas coisas daqui. As coisas acabam acontecendo, demonstrando, dando sinais que Jesus está próximo de voltar, e nós continuamos olhando para quê? Para cá. Mas o apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos andar neste mundo, andar aqui nesta terra, mas os nossos pensamentos, os nossos olhos no céu. É lá que está a nossa esperança. A promessa de Jesus em João 14 é clara, ele vai voltar. E os próprios anjos, quando os discípulos estavam olhando para o céu, eles falam assim: dessa mesma forma que vocês estão vendo Jesus voltar, ele vai, ou subindo, ele vai voltar. Esta é uma grande promessa, que você não pode deixar de atentar para ela. Não deixe que nada tire a sua concentração de Jesus. Não deixe, não permita, porque essa terra, ela tem pouco tempo, mas o que Deus ele oferece para nós é uma vida eterna. O que Deus ele tem a te oferecer é uma vida eterna. O que Deus ele quer te dar é uma vida de felicidade que nunca mais vai se acabar. Que nunca mais vai se acabar. Eu lembro no dia do meu batismo, no ano de 2003, no dia 7 de dezembro de 2003, junto comigo e com a minha esposa, batizaram-se também duas senhoras, que a nossa igreja carinhosamente chamava de nossas meninas, senhoras de 70, 80 anos. E aí, pegaram um carinho imenso por elas. No segundo ano de teologia, me veio a notícia que uma delas faleceu, a irmã Dolores. Um irmão foi lá, me buscou no NASP, cheguei no velório, lá estava aquela irmã que no mesmo dia nós tínhamos batizado, entregado a nossa vida e selado a nossa vida com Cristo. E ali vendo aquela irmã, eu comecei a reparar nas pessoas da família, os familiares que estavam ali. A irmã que convivia com ela, que elas moravam sozinhas as duas, a irmã que vivia com ela, estava ali com o semblante calmo, tranquilo, só que os outros familiares estavam no desespero. Eu fui, abracei a irmã, falei: está tudo bem com a senhora? Ela falou: está tudo bem, filho, fica tranquilo. E ali foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, quando nós começamos a cantar um lindo país, e ali percebemos. Choro, mais um choro de esperança que um dia nós vamos encontrar, e a certeza, pela vida que aquela irmã vivia, que a coroa da justiça lhe estava guardada, porque ela viveu para isso, e ela tinha quando ela falava da volta de Jesus, ela esboçava isso com um sorriso. Está aqui, viva uma vida amando a volta de Jesus. E a pergunta que eu faço para vocês: quantos aqui amam a volta de Jesus? Viva para isso. Não permita que nada te separe deste grande amor, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Senhor, obrigado pelas palavras do apóstolo Paulo, nós aprendemos que nós devemos amar a volta de Jesus. É um momento que nós aguardamos, mas parece que não vai acontecer, porque tantas e tantas vezes ouvimos falar disso,
Mas se o Senhor disse, se o Senhor falou na tua palavra, é algo que vai acontecer, é algo que nós devemos amar. O apóstolo Paulo, no exemplo da sua vida, mostrou que nós devemos ter essa esperança, que devemos combater um bom combate, viver a carreira que o Senhor tem dado a nós, mas manter firme na nossa fé. Então nos ajude, Senhor, para ter uma fé que lhe agrade e permanecer com este amor, direcionado à volta de Jesus, um amor imenso e intenso, porque naquele grande dia, queremos receber das Tuas poderosas mãos, esse grande galardão. Colocamos assim, querido Pai, nos ajude, abençoe a cada um de nós nesta manhã, e durante o resto de toda a nossa vida, é o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Provai e vede, história de hoje. Sábios conselhos. Olá, amigos, sou Amado e ela é minha esposa Mônica. Já estamos há algum tempo na Igreja Adventista, vivemos na cidade de Leste, Paraguai, e agora queremos compartilhar com vocês um pedacinho da nossa história. Sou dono de uma loja de autopeças aqui na cidade de Leste. Vendemos peças para carros importados. E há tempos me surgiu uma boa oportunidade de fazer negócio para importar peças da Alemanha. Para isso, precisávamos de uma boa quantidade de dinheiro, coisa que eu não tinha. Então eu me associei com um amigo e juntamos o dinheiro para poder importar as peças da Alemanha. Com o lucro que teríamos por conta do investimento que fizemos, pensávamos fazer grandes coisas na igreja, investir, embelezar, fazer um lindo parque para as crianças. Tínhamos lindas ideias. Então passou um tempo muito longo que era de 10 meses. A princípio teria que chegar em 3 meses. Quando eu fui verificar as mercadorias, constatei que, com as medidas dos pneus que haviam nos enviado, era impossível vendê-los aqui. Não poderíamos comercializar aquilo. A única coisa em que pensei foi, como contarei isso ao Amado? E agora, o que vamos fazer? Quando nosso sócio recebeu a notícia, nossa amizade acabou. Porque ele se transformou, ficou bravo, ele queria o dinheiro já. Estava muito sem dinheiro. Ele não compreendia a situação. Achava que nós tínhamos culpa de tudo. Ficou tão bravo que até me ameaçou de morte. Então eu lhe mostrei que eu não era responsável pelo negócio porque me mandaram a mercadoria errada. E eu, para recompensar em algo sua perda, então ofereci minha casa, o carro que tinha, para poder solucionar o problema. Também pedi a ele que me dividisse em 10 pagamentos diferentes, para eu poder pagar e recuperar a perda que tivemos. A visita do pastor, naquela tarde, marcou as nossas vidas. A partir daquele momento, tivemos renovadas as nossas forças. Nós decidimos lutar para poder seguir adiante com a ajuda de Deus. Eu chamei a minha esposa para podermos orar juntos, para podermos buscar a orientação divina, porque a partir daquele momento teríamos que trabalhar juntos e em dobro para pagar as parcelas, as 10 parcelas que tínhamos nos comprometido a pagar naquele momento. Logo os negócios continuamos recebendo bênçãos. Vendemos tanto que os nossos fornecedores ficaram em dia conosco. Hoje em dia já terminamos de pagar todas as parcelas e temos recebido tantas bênçãos que hoje estamos muito bem e muito agradecidos ao Senhor. Eu acho que tenho a resposta do que nos aconteceu. Aqui na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Não tínhamos consultado a Deus quanto a isso. Hoje em dia, nós aprendemos a lição depois de tudo que passamos. Não devemos nos associar com pessoas que não compartilham a nossa fé.
Hoje só podemos contar as grandes bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos felizes, os três juntos, compartilhando com vocês esta linda história. O Senhor cumpriu em nós a promessa de Malaquias 3:10. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação, ofertas, recursos e talentos na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação, ofertas, recursos e talentos na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Amém. Assim como você está, curve a sua fronte e vamos falar com Deus. Nosso querido Deus, nós te louvamos, Pai querido, pelas ofertas e os dízimos que acabaram de ser arrecadados. Nós também te pedimos, Senhor, que essas ofertas e os dízimos elas sejam abençoadas, que tu venha instruir aqueles que irão empregar, que possam fazer de uma maneira sábia para melhor te servir. E também nos ajuda, Pai querido, a aceitarmos o teu plano de sermos ofertantes sistemáticos conforme a tua orientação. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em Jesus. Amém. Fique atento à programação da Igreja do Jardim América e participe. Queridos pais e amigos, o grande dia da formatura dos aventureiros chegou. Amanhã, às 19h30, aqui na igreja. Esperamos você para o programa Você Pode Confiar na Bíblia? Teremos também o batismo de 2 pessoas do clube. Venha saber por que a Bíblia é importante. Lembramos que todos os aventureiros devem usar uniforme de gala e chegar às 18h30 para o ensaio final. Não esqueça da carteira dos seus aventurinos para a feira após a formatura. O tema do estudo da Família Radiante neste domingo será Ameaças à Família. Participe e aprenda como blindar sua família contra as ameaças deste mundo pós-moderno com sabedoria e amor.
Amigos da Balança. Ganhe saúde eliminando peso. Segunda, às 19 horas. Invista em você. Junte-se a nós e você também será um vencedor. Nesta segunda, mesmo com feriado, esperamos por você. O Coral do Jardim América convida todos os coristas para o ensaio quinta-feira, dia 11 de dezembro, às 19 horas. Venha, participe dessa nova fase do coral da nossa igreja. Com você, nossa voz fica mais forte e nossa adoração mais contagiante. E atenção, liderança! Informações para o boletim da igreja você pode enviar para boletimamerica@gmail.com até às 12 horas de quinta-feira.